Olá, eu sou o Francisco Pinto Balsemão. Este é o podcast Deixar o Mundo Melhor. Muito obrigado, Sr. Engenheiro Fernando Santos, por estar aqui connosco. Prazer enorme estar consigo. Neste podcast, cujo título geral, como sabe, é Deixar o Mundo Melhor, mas é evidente que também vamos ocupar-nos de outros assuntos, tentar no fim ver até que ponto é que o meu amigo já conseguiu ou vai conseguir deixar o mundo melhor. E queria começar por lhe perguntar sobre a sua infância. Nasceu em Lisboa. Bem, em primeiro lugar, agradecer o convite, é uma honra, como compreendo. Obrigado. Eu sempre o admirei, portanto é um prazer estar aqui consigo. Sou doutor. Nasci em Lisboa, sim, em 10 de outubro de 1954, na maternidade de Alfredo da Costa. E a sua família Minha família vivia em Lisboa? Sim, o meu pai, sim, a família paterna são de Lisboa, são do bairro de Alfama, aliás, dali da zona da Feira da Ladra. A minha mãe, essa não, a minha família materna é da zona de Arganil, uma aldeia chamada Surgaçosa, freguesia de Pomares, onde ainda reside o meu primo direito, o único primo direito que tenho da parte materna ainda lá. E mantém alguns laços com esse primo direito? Sim, mantenho laços constantes. Ele vem muitas vezes visitar-me. E vai lá também? E vou lá de vez em quando para lá visitá-lo. Um ídolo local? É uma aldeia com 30 pessoas, naturalmente, que sendo eu descendente... Tem orgulho em si? Tem, obviamente todos têm orgulho, porque toda aquela zona ali... Porque depois tenho muitos tios e, portanto, que se foram agregando na família que estão naquelas redondezas, não é? Não só na aldeia da Surgaçosa, mas também para ali. Mas voltando a Lisboa, fez a escola primária em Lisboa? Fiz na escola 68, na Penha de França. E depois? Conheci os meus estudos. Depois, o secundário foi aonde? Depois, naquela altura, havia o preparatório, não é? Eu fiz exames ao liceu e fiz exame à escola técnica e, portanto, acabei por ir ao liceu, que era o Gil Vicente, e, portanto, segui as escolas preparatórias porque a minha família tinha alguma dificuldade, viviam razoavelmente, era uma classe média. E o meu pai sempre pensou que era importante eu estudar. Qual era a atividade profissional do seu pai? O meu pai era vendedor de acessórios para automóveis. Minha mãe era doméstica. E, portanto, mas o meu pai sempre teve esse objetivo de eu poder ser alguém diferente, ter estudos, mas sempre com muita contenção. E, portanto, eu acabei por seguir pela Nuno Gonçalves, que foi onde comecei, na realidade, esse meu percurso escolar, depois da quarta classe. Depois fui para a Escola Industrial, para Afonso Domingos, e com o intuito, claro, de rapidamente poder ter um curso palpável, não é? Eu com 15 anos já tinha a carteira de montador eletricista e, portanto, eu... E trabalhava? Não, nessa altura não, porque as coisas foram melhorando, lentamente foram melhorando também, e o meu pai passou a ter mais possibilidades e, portanto, então acabei por seguir depois para o antigo Instituto Industrial de Lisboa. Que era ali na Buenos Aires? Não, já era onde é atualmente o Instituto Superior de Engenharia de Lisboa, nos Olivais. Eu entrei em 72 para o Instituto Industrial de Lisboa, e depois fui apanhado pela reforma e, portanto, o meu curso já acabou no ISEL, ou seja, no Instituto Superior de Engenharia de Lisboa. Porque em 74, no ano da Revolução, depois o curso foi todo remodelado, o Instituto deixou de existir os institutos comerciais ou institutos industriais e passaram a institutos superiores. Os cursos também foram desmembrados. Eu, quando entrei, o curso era Eletrotecnia e Máquinas e acabei formado em Eletrónica e Telecomunicações, porque depois Eletrotecnia e Máquinas separaram-se. Mas nunca frequentou o Instituto Superior Técnico? Não, porque quando estava para ingressar no Instituto Superior Técnico, o que aconteceu foi isso, foi ao dar-se esta alteração e o Instituto Industrial passar a Instituto Superior de Engenharias, eu já não vinha nenhuma necessidade em ir para o técnico. Naquela altura pareceu-me que estar no Instituto já era aquilo que eu queria. Também coincidiu com uma fase da minha vida em que eu já tinha começado a jogar futebol antes, mas em que eu comecei a jogar na primeira divisão, na altura no estilo praia, e portanto acabei por ficar para o Instituto, e ainda bem que fiquei, porque nessa altura todos aqueles que frequentaram o Superior de Engenharia, o ISEL,
tiveram uma coisa muito boa, foi que não fizeram passagem administrativa. Um dia em reunião geral de alunos foi resolvido que não queríamos fazer passagem administrativa e que, portanto, todos tínhamos que preparar uns trabalhos que seriam analisados pelos professores. Isso foi ótimo, porque todos os meus colegas, e eu felizmente também, todos aqueles que acabámos o curso, eu fui a primeira turma a sair formada no ISEL, em Eletrónica e Telecomunicações. A minha turma foi a primeira em 1977 e todos nós rapidamente encontramos emprego. E onde é que foi trabalhar? Eu depois, quando acabo o meu curso em 77, pode chamar assim. Sim, eu quando acabo o meu curso em 77, a minha mulher também tinha acabado o curso dela. A mulher era colega? Não, ela era professora, ela tinha feito fez o magistério primário, já namorávamos há uns anos e, portanto, resolvemos casar e casámos em 78. E eu, naquela altura, pareceu-me que em termos pessoais, familiares, até para bem da minha família, eu estava no Estoril, já estava na primeira divisão, tinha um emprego, pronto, em termos do futebol, que me garantia uma qualidade diferente, e então eu durante 2 anos fui só profissional de futebol, portanto só exerci essa profissão. Portanto optou como a profissão futebolista? Sim, optei durante 2 anos. 2 anos. Eu fui profissional, exclusivamente profissional, porque eu desde os 15 anos, 16 anos, comecei a jogar futebol e desde que fui coincidiu eu ir para o Benfica ao mesmo tempo que entrei no instituto, portanto... Mas eu tenho aqui nas minhas notas que foi para o Benfica em 71, sim, como juvenil. Sim. E coincidiu, aliás, é uma das histórias bonitas da minha vida, porque os meus pais eram amantes do futebol e muito particularmente do Benfica, não é? A sua mãe também? A minha mãe também, sim, viam tudo o que era jogos e eu sempre os acompanhava, não é? E um dia eu, por mera brincadeira até, uns amigos meus que me desafiaram, fui fazer um treino lá ao Benfica, um treino de captação para miúdos, e acabei a ser convidado pelo Sr. Ângelo, que Deus tenha alma em descanso, o Sr. Ângelo a convidar-me para ser jogador do Benfica. Jogador juvenil na altura? No Júnior, sim. Júnior. E eu fiquei assim um bocadinho espantado e disse-lhe assim, mas eu estou a estudar, eu entrei agora no instituto e tal. Ele disse, mas a gente paga as escolas, propinas e damos-lhe um conto de reis por mês, não é tão bem como se fosse hoje. Era dinheiro na altura, para um jovem então. Eu quando ouvi dizer aquilo, digo assim, fiquei todo contente, ainda mais contente. Então pensei, quando fui para casa muito contente no elétrico, ia no elétrico para ir almoçar, ia muito contente para dizer aos meus pais que ia jogar para o Benfica. E sentei-me à mesa, pensei que o meu pai ia fazer uma grande festa lá na Penha de França, que devia haver foguetes e tudo, pensava eu. E não? Cheguei, não houve. Sentei-me à mesa e disse ao pai, vou jogar para o Benfica. Ele disse, não vais. Eu disse, não vou. O pai não está a perceber. Eu fui fazer um treino e o Sr. Ângelo quer que eu vá jogar, o Benfica quer que eu vá jogar para lá e tal. Ele disse, não vais. Não vais. E eu voltei a repetir, o pai não está a perceber bem, com certeza, mas eu vou. Não, e ele disse, não vais. Que idade é que tinha? Eu tinha 17 anos. E ele disse, não vais a estudar. Para aí é que tu vais. Eu disse, pai, está bem, mas eu entrei para o instituto, eu vou estudar. Não, é assim, não vais. E eu disse, pai, não podemos fazer um acordo. E ele disse-me, está bem, então fazemos um acordo. Eu deixo-te jogar, mas tu nunca podes chumbar. E disse, ok, acordo firmado. E pronto, ele cumpriu a parte dele e eu cumpri a minha também. Nunca chumbei. E então é aí que entra para o Benfica. Mas nos seus dados biográficos, então, encontrei uma referência a um clube operário. Operário, assim, que é o Operário da Graça, que é o primeiro clube que eu joguei, era no campeonato da 2ª divisão, de júniores da 2ª divisão, o clube onde o meu pai jogou, que era, portanto, lá no meu bairro. O seu pai também já tinha jogado no Operário? O meu pai jogou no Operário, sim, durante muitos anos, portanto, eu vivia na Penha de França, mas a minha família era todo mais do bairro da Graça, e, portanto, o meu primeiro clube onde joguei, na realidade, foi no Operário da Graça. E já ia de que idade a que idade, lembras? 15 anos. Depois, com 16... Então júnior? Sim, já era júnior, mas era a 2ª divisão. Era aquelas equipas do bairro, não treinávamos. Era uma batida. Depois do jogo tínhamos uma Santos como prémio. Mas eu gostava muito daquilo, porque eu gostava de desporto. Depois no ano a seguir fui para o Graça, saindo do Operário para outro clube do bairro, que era o Graça. E foi através desses meus amigos que acabei de parar no Benfica e pronto. E então vai para o Benfica e quanto tempo é que lá fica como júnior? No Benfica fica um ano e pouco, porque eu depois passo a sénior e depois dá-se um episódio que é a saída do Sr. Jimmy Hagan, que sai do Benfica, lá numa
uma convulsão que houve por causa do dia da festa do Eusébio, e depois o Dr. Borges Coutinho foi chamado porque o Sr. Jimmy Hagan não queria convocar 2 ou 3 jogadores. Depois o Dr. Borges Coutinho foi lá e disse a ele que pronto, que era a festa do Eusébio, que era importante ele ser mais flexível e tal. Ele disse que não, pegou nas coisas e foi-se embora. E passado uns dias foi treinar na terceira divisão o Estoril Praia. E ligaram-me a um senhor que era na altura que eu não conhecia, hoje depois foi grande amigo meu, o João Lasfer, a dizer-me que o senhor Lapinha, que era na altura o presidente do Estoril Praia, que era um grande construtor de Estoril estava na terceira divisão. Estava na terceira divisão. E liga-me a perguntar se eu não me importava lá, porque o senhor Hagan queria muito que eu fosse para lá. E eu, o Benfica, estava-me a querer emprestar para clubes de primeira divisão, mas fora de Lisboa. Eu não podia fazer isso por causa de estar no instituto. E acabei por ir lá, e eles já ofereceram-me 4 contos. 4 contos, disseram que me pagavam 4 contos para eu jogar para o Estoril, porque o Sr. Hagan queria muito que eu fosse. E eu pensei, nesta altura houve um esforço enorme de promoção do Estoril, não é? Um esforço enorme. Com a contratação do Hagan, etc. Sim, o Sr. Lapinha investiu fortemente, não é? Depois parou com o 25 de Abril, porque depois as contas dele foram congeladas, essas coisas, o clube subiu direto à primeira divisão. Os 2 anos que ele esteve à frente do clube, ele colocou-os da terceira à segunda, e fomos depois, no ano seguinte, da segunda à primeira. Portanto, foi um fortíssimo investimento. Então passou a jogar no Estoril. E eu fui jogar para o Estoril. Profissional, profissional, era profissional, sim, só que a mim era bom porque eu, muitas vezes, como a equipa era semi-profissional, 80% eram amadores, então treinávamos à noite. Só os profissionais é que treinavam algumas vezes de manhã, e portanto a mim dava-me jeito porque me permitia estudar com outra facilidade do que me permitia estudar no Benfica, não é? Então conseguiu ir conciliando essas duas? E foi sempre conciliando vocações ou sempre aspirações? Toda a minha vida conciliei sempre 2 atividades. Mas aí aspirava a ser um grande jogador de futebol? Não. Vias-se como internacional? Não, nunca foi o meu objetivo central, foi ser jogador de futebol, nunca teve isso como meta principal. Não. Minha meta principal sempre foi fazer o curso de engenharia, isso sim. E quando o Estoril ia ganhando e subindo, sim, depois vamos subindo. Vibrava? Sim, claro, e muito. A única coisa que foi alterando na minha vida de estudante foi que eu era muito bom aluno, ou pelo menos era um aluno razoável. Eu no instituto, nos primeiros anos, era aluno de 15, 16 e acabei o meu curso com 12, porque na realidade nos últimos anos, já a jogar na primeira divisão, já tinha muita dificuldade. Tinha muita dificuldade em lá estar. Mas depois também tem uma passagem pelo Marítimo. Tenho. Portanto, é nesses 2 anos em que eu faço esta opção. Faço esta opção de não exercer 2 profissões, ter uma só, e optei para do futebol, porque economicamente era mais favorável naquele momento. Eu acabei, a minha filha nasceu em 79, eu tenho 2 filhos. A minha filha nasceu eu casei em 78, a minha filha nasceu em 79, nesse ano em que eu vou para a Madeira. E portanto era na realidade um muito bom contrato, que reorganizou a minha vida e que me deu, na realidade, muita os segurança. Também foram, e a sua mulher? A minha filha, só a minha filha. Nessa altura tinha nascido a minha filha, a minha mulher sim, ela foi dar aulas lá para o Funchal, era na altura presidente do Marítimo, o Dr. Nicolau Borges. E pronto, e aí acabei por voltar tudo atrás no segundo ano, eu estive lá no Marítimo em 79, 80, e depois volto para o Estoril, porque nessa altura o presidente do Estoril era o José Benito Garcia, e que ele era dono da Plage, como o doutor sabe, não é? Do Hotel Palácio, e também do Hotel Palácio na Madeira, e ele ia ser o presidente do Estoril, o Estoril ia descer de divisão, e ele um dia liga-me a pedir-me se eu não me importava de voltar ao Estoril. Como jogador? Como jogador. E eu disse-lhe que como jogador não era possível, porque o Estoril não tinha condições, tinha limitações comparativamente com o Marítimo para me pagar, em termos daquilo que era já os meus vencimentos enquanto profissional de futebol. E ele depois volta a insistir num momento da minha vida em que a minha mãe estava com alguns problemas, por causa de uma história de um assalto em Espanha, no carro, estava com alguns problemas. E estava lá comigo a viver no Funchal, o meu pai estava cá, portanto tudo isto estava assim um pouco confuso, eu sempre fui muito agarrado à família, e portanto estava-me a fazer um pouco estava-me a criar algumas dificuldades, e então ele volta à carga e eu disse, ok, eu volto, mas só se me arranjarem emprego, eu deixo de ser profissional, quer dizer, não é deixar de ser profissional, que eu sempre procurei ser profissional, mas deixo de exercer só uma atividade, e eu volto para o Estoril se na realidade me arranjarem uma colocação dentro da área de engenharia. E é assim que aconteceu. Em 5 de janeiro de 1981 eu estou no Estoril Praia já e vou trabalhar para o Hotel Palácio.
E portanto... Trabalhou no Hotel Palácio do Estoril. 19 anos. Eu fui diretor dos serviços do Hotel Palácio, dos serviços técnicos do Hotel Palácio, Golfo, tudo o que era estruturas da Plage, durante 19 anos, até ir para o Porto. Gostou dessa experiência? Adorei. Para mim foi a maior experiência da minha vida. Durante todo esse tempo jogou sempre à defesa. Pelas estatísticas que eu vi, marcou muito poucos golos. É verdade. Depois joguei sempre à defesa até nisso também, porque sempre quis ter segurança na minha vida, não é? E portanto fui mantendo estas duas profissões, não é? Era jogador e treinador. Eu lembro que quando... E continuou a jogar à defesa, na vida e na profissão? Não. Acho que menos à defesa do que jogava nessa fase. Eu sempre gostei de ter os pés no chão. Isso sempre gostei e a partir do momento que constituí família, ter sempre a segurança que me permitisse, na realidade, que as coisas corressem bem. E portanto, eu jogar à defesa pode ter ajudado, não é? Por isso nunca fiz muitos golos, isso é verdade. Mas o hotel para mim foi muito marcante. Aliás, eu a partir de 82, 83, quando o Sr. Albacher compra o hotel, a Estoril Plage, eu definitivamente coloquei como objetivo para mim aquilo que a minha vida ia ser a seguir. Tinha a ver com a engenharia, não tinha a ver com nada. E então, como é que depois estamos aqui a conversar por outras razões que não são a engenharia? Pois é verdade, só que porque eu depois passei a ser responsável por muitos hotéis. Tudo o que tinha a ver com o Sr. Albacher, tudo o que era hotéis, Hotel do Mar, para além da Estoril Plage, de onde foi sempre a minha casa, e continua a ser, porque eu ainda tenho a licença sem vencimento. O Sr. Albacher nunca me quis deixar sair, portanto manteve-me com licença sem vencimento até hoje. Ainda aqui o ano passado recebi a medalha dos 40 anos da Plage. E as coisas foram acontecendo naturalmente, e eu sempre a afastar-me claramente do futebol, até que um dia um amigo meu, o António Fidalgo, que era o treinador e que me tinha pedido para eu ficar ali a ajudar, e eu fiquei a ajudá-lo. Ele tem um convite para sair, para ir treinar uma equipa do Norte, o Salgueiros, e nessa altura o presidente do Estoril na altura vai falar com o Pedro Garcia, que era um dos donos da Plage também, que era presidente da Assembleia Geral, e pede-lhe se ele não se importa que eu fique durante 6 meses a orientar a equipa como treinador. Então é aí que começa. E é aí que as coisas começam a mudar. Mas a partir daí tem uma carreira que passa pelos principais clubes portugueses, que passa pela Grécia e pela seleção, claro. Sim, é verdade, mas há um outro interregno na minha vida outra vez, porque depois eu acabo por não estar 6 meses e estar 6 anos e meio, 6 anos e 6 meses como treinador do Estoril, até o dia que me despediram. Quem é que o despediu? Foi João Lasfer, Nuno Brancampo. Eram as pessoas que estavam à frente do clube, e portanto eu não percebi porquê e disse pronto, ok, isto é o sinal para eu parar com isto e não ter mais estas coisas do futebol, e então agora é que fico só para o hotel e acabou. Mas depois daquilo o bichinho veio, passado uns meses o Estrela da Amadora veio-me convidar, eu fui falar com a administração, fui falar com o Sr. Albacher, disse que gostava de experimentar, mas não queria continuar naquele programa que tinha antes, que era, entrava um bocadinho, saía para a Porta do Cavalo, depois entrava, e toda a gente sabia que eu treinava, mas também ninguém dizia que eu estava autorizado no hotel. No futebol era um pouco igual, e eu fui falar com o Sr. Albacher e disse, olha, eu agora quero mesmo experimentar, quero ver se tenho qualidade para ser treinador de futebol. Vai para o Estrela da Amadora? Eu vou para o Estrela da Amadora, porque é a primeira vez que eu, em termos económicos, me compensa outra vez estar no futebol, porque eu até aí sempre ganhei mais como engenheiro do que ganhava no futebol. É o primeiro momento que o contrato que me é oferecido inverte a situação. E corre bem no Estrela da Amadora? Corre muito bem. Tive 3 anos e meio, a melhor classificação de sempre do Estrela da Amadora, até ao dia em que recebi um telefonema do Sr. Jorge Nuno Pinto da Costa, presidente do Porto, que me disse que havia uma forte probabilidade de eu vir a ser o treinador do Porto, e foi isso que aconteceu. E é aí que vai para o Porto. E aí acabou para o Porto, e aí acabou. Mas depois também teve no Sporting, que também teve no Benfica. Depois tive 3 anos no Porto, depois fui para a Grécia, é a minha primeira experiência na Grécia, em 2001. Estive na Grécia 1 ano e meio, tive o primeiro ano no EK, depois no Panathinaikos. Depois venho para o Sporting, o Dr. Dias da Cunha, o presidente do Sporting, o Dr. Betancourt era também, venho para o Sporting, o Dr. Ribeiro Teles, eram eles que estavam à frente do futebol, gente muito boa, de muita qualidade. Depois volto para a Grécia e vou mais 2 anos para o EK. Um ex-jogador meu
tinha acabado de ser aqui campeão da Europa, compra um clube, o EK, e convida-me para eu ser... É o de Salónica. Não, este ainda é em Salónica Atenas. é depois. Este é depois. Este Nicolai diz que comprou esse clube, pediu-me para eu ir ajudar, porque o clube estava a entrar em falência, portanto ele precisava de ajuda para conseguirmos levantar aquilo. Pronto, eu tinha na realidade algum prestígio já forte na Grécia, principalmente nessa altura no EK, e estive lá 2 anos, conseguimos ir à Liga dos Campeões, as coisas correram muito bem. Entretanto recebi um convite do Benfica, volto para Portugal para treinar o Benfica. Estou aqui no Benfica, depois acabo de sair do Benfica e... Quem como presidente nessa altura? O Luís Filipe Vieira. O Luís Filipe Vieira. E depois, um outro ex-jogador meu, esse capitão até da seleção aqui em 2004, Zagorakis, que agora está no Parlamento Europeu. O Zagorakis compra um clube em Salónica, o PAOK. Está lá há pouco a referir. O PAOK, e telefona-me a dizer: tens que vir ajudar o PAOK. E eu disse ok, e fui. E fiquei aí sim. Depois tive 7 anos consecutivos na Grécia. Mas essas suas experiências gregas, que foram várias, não deve ser fácil. Fala a língua? Falo. Hoje em dia? Falo. Bem? Com os meus amigos, bem. Com os meus amigos, bem. Se for fazer uma conferência, isso não. Porque, obviamente, há... E consegue ler os jornais em grego? Consigo. Agora, e falo com os meus amigos, falo bem. Ao princípio não falava, nem sabia ler. Os primeiros 2 anos foram muito difíceis. Eu tinha um adjunto que falava muito bem grego e que era tradutor. Pronto, e depois a linguagem comum do futebol, no treino. Mas foi muito difícil. Mas eu tive 11 anos no total na Grécia, não é? Nos últimos 7 anos consecutivos. E tens saudades? Últimos 7 anos, muitas saudades. Gostou? Muito. Agora, voltando atrás, e voltando aos 3 grandes, foi treinador dos 3. Dos 3, sim. As relações com os presidentes não são fáceis, ou não? Eu nunca tive problema, sinceramente. Não? São não pessoas posso queixar. Muito diferentes e muitas delas... Pessoas diferentes, claramente com um ego diferentes. muito forte, não é? Sim, claramente diferentes, mas eu tenho uma relação sempre muito forte com as pessoas, para além de profissional, pessoal também. Que ainda hoje sou amigo com todos eles. Jorge Nuno Pinto da Costa, mantive-me amigo até hoje, vou continuar a ser amigo dele, assim como Luís Filipe Vieira, assim como o Dr. Dias da Cunha, o Dr. Ribertel, o Dr. Betancourt, porque eu procuro sempre separar muito bem aquilo que é a questão profissional daquilo que é a questão pessoal e de perceber o que são as pessoas, não é? E portanto eu costumo dizer, até às vezes por graça aos meus amigos, que eu conheço muito bem o Sr. Jorge Nuno e o Sr. Pinto da Costa, quer dizer, porque são 2 personagens um pouco diferentes, não é? No seu global. Mas o presidente não tem tendência, ou pelo menos tentação, para se meter no futebol, para dizer quais são os jogadores que devem jogar. Eu nunca para tive esse problema. Se meter na organização da equipa, para se meter isso tudo. Eu nunca tive esse problema e também cresci assim. Porque já nos clubes que eu estava antes, talvez até por não ter essa necessidade... Eu acho que isso foi sempre algo que me fortaleceu e que me ajudou muito na minha carreira, foi eu nunca ter tido necessidade do futebol propriamente, não é? Sim. Ou seja, se o futebol não existisse, a minha vida continuava tranquila e a minha família, as coisas correram bem. Isso dá uma independência. Isso dá uma independência muito forte. E portanto, como eu sempre fui habituando assim, e depois quando o primeiro grande clube que eu vou é na realidade o Futebol Clube do Porto, e as coisas no Futebol Clube do Porto funcionam muito presidente-treinador, e presidente quem manda, mas quem manda nas equipas e nos jogadores é o treinador. Portanto, esses 3 anos criaram-me ainda uma bagagem maior e nunca tive problemas de relacionamento com os meus presidentes. Por exemplo, tudo o que é transferências, tudo o que é aquisição de jogadores, tudo o que é venda de jogadores, é o presidente que manda ou é o treinador? Não, são os presidentes que mandam. Quem manda nos clubes, quem dirige as empresas são os administradores, são os presidentes do Conselho de Administração. No fundo, o que é que o presidente de um clube é um presidente de um conselho de administração, um presidente de uma empresa. Portanto, ao treinador compete aquilo que é o treinar, ou, portanto, criar a equipa, condições para ganhar e, tecnicamente, dar a conhecer ao presidente aquilo que são as necessidades ou não necessidades que a equipa vai ter. Que diz, vamos vender o jogador A ou vamos comprar o jogador X? Normalmente pede a opinião, não é? Por comprar, passa sempre para o treinador principal. Passa sempre o treinador a dar a sua opinião. O treinador o que faz é pedir ou dizer ao presidente que o clube precisava de ter um jogador com estas características, que jogasse nesta posição, naquela, e depois o presidente, obviamente, a partir daí vai procurar no mercado aquilo que há
aquilo que há de possível, e depois pergunta ao treinador: olha, temos este jogador, temos este, qual é que achas? A decisão final é do presidente? A decisão final, não, a decisão é do treinador, mas a decisão da compra, essa sim, é do presidente. Sim. Agora diga-me outra coisa, na Grécia é igual? Grécia é um pouco mais difícil. No primeiro ano que eu fui para a Grécia era um pouco mais difícil. Um país mais difícil, maior intromissão, sim, uma maior intromissão da parte dos presidentes. Nos últimos anos não, porque, como eu disse, foram ex-jogadores meus que me pediram para ir e, portanto, passo lá em modéstia porque eu acho agora, ser selecionador, o homem da seleção nacional, e também já foi selecionador da Grécia 4 anos. Também. Sim, 4 anos. É outra conversa, é outro estatuto. Tem nada a ver, não. São duas, ser noite Quais e dia. são as grandes diferenças? É noite e dia, porque o presidente da federação não faz o papel do presidente do clube. Não, porque a seleção não tem jogadores. A primeira grande diferença, as seleções não têm jogadores propriamente dito, não é? Porque nos clubes, os clubes têm jogadores, pagam o seu salário, gerem da forma que entendem. Portanto, há contratos de trabalho. Nas seleções isto não existe. Os jogadores não são obrigados a vir à seleção nacional. Vêm porque querem. Claro que eu tenho um enorme prazer. Mas são pagos. Não. Não? Não. Não recebem nada? Não. Para vir à seleção nacional, não. Com exceção dos prémios de objetivo, que se formos um campeonato do mundo, um campeonato da Europa, eles não são pagos para vir à seleção nacional. Portanto, eles não têm que vir, não é? E, portanto, depois, esta é a primeira grande marca. A segunda grande marca é que nós não os vemos, não é? Começaram a treinar todas as equipas, todos os clubes a treinar, mas eu ainda não vi os jogadores, não é? É outra pergunta que eu lhe faço. Como é que aquela lista só a roda de 40, que é a primeira que aparece, não é? Sim. Como é que é feita? Quais são os critérios? Não pode ter visto todos? Isso sim. Tem olheiros? Tem... Isso sim. Esse é que é o trabalho fundamental do selecionador. É planeamento, é análise dos jogadores, e portanto isto é um trabalho. Nós não temos os jogadores, mas nós vimos, eu e os meus colaboradores, 60, 70 jogos por semana, em vídeo, ao vivo, porque nós temos que acompanhar os jogadores. Quantos colaboradores têm para fazer isso? Tenho estarem essa tarefa? 5, eu e mais 5. Não fazem quase mais nada. O que fazemos essencialmente é isto, sim. Neste período o que fazemos é só isso. Isso, pronto. E agora a organização, por exemplo, neste momento, o que estamos a fazer é começar a analisar os jogadores, ver como é que eles estão. Não é só se estão a jogar, é como é que estão fisicamente, por isso temos que ir in loco ver como é que eles estão, porque muitos mudaram de clube, é preciso perceber como é que estão a jogar nos clubes deles, portanto fazer esta análise completa. Depois estamos a preparar já setembro, porque vamos ter 2 jogos para a Liga das Nações em setembro, e portanto há toda a logística de preparação para isso passa por mim também, da minha responsabilidade, e já estou a ir mais longe. Acabámos de ter, eu já estive no Qatar, e já tiveram agora 2 colaboradores meus no Qatar também, e outras pessoas da Federação, porque já estamos a preparar o próximo Campeonato do Mundo no Qatar, que vai ser só em novembro, não é? Nós, entretanto, também temos seleções de júniores, etc., a jogarem noutros campeonatos internacionais. Sim. Também acompanha esses? Também acompanho, mas esses têm os seus treinadores. Eu acompanho o futebol global da Federação, não é? E esses treinadores são independentes? São independentes. São independentes. Não dependem da estrutura, que é a estrutura do futebol da Federação, não é? Portanto, a independência é... Eles tomam as decisões de quem joga, quem não joga. Agora, depois há todo um trabalho que é planeado ao nível da formação, não é? Até ao sub-21. Porque na formação, em todas as seleções jovens, há um trabalho planeado que eles têm que seguir. Há uma espécie de um manual, com alguma liberdade, mas que há uma espécie de um manual daquilo que é o crescimento dos jogadores ao nível da formação. Sim. Da lista de 40, eu acho que são mais ou menos esse inicial... Pois vai diminuindo, não é? Até que... Acaba nos 23, 24. Quando chega a altura de ir para os estágios, são 23, 24. Sim. E esses estágios são fáceis de gerir? São curtos. Temos os estágios de 2, 3 dias. Essencialmente é gestão, porque nós não podemos treinar. Esta função do treinador, que é a melhoria do jogador ao nível técnico, tático, isso nós não conseguimos fazer. Eu agora vou ter os jogadores em setembro. Eles chegam aqui numa terça-feira, não podem treinar porque estão cansados, vêm dos jogos deles, treinam na quarta, na quinta já não podem treinar porque depois vamos jogar na sexta. E portanto, depois temos um outro tipo de estágios que é nas grandes provas. Este ano não vai acontecer no Campeonato do Mundo porque só há uma semana em que vamos ter os jogadores antes do Campeonato do Mundo,
Normalmente o que acontece é termos os jogadores 2, 3 semanas antes de uma grande competição. Este ano, como a competição vai ser feita em dezembro, criou muitas dificuldades nesse aspecto, para nós selecionadores nacionais. Aí, portanto, quando nós temos 2, 3 semanas, então já há um trabalho diferente, não é? Já conseguimos fazer algum trabalho ao nível do treino. Nestes estágios normais, não. Tem muito a ver com gestão, tem muito a ver com conversa. O treino é essencialmente um treino de conversa, entre aspas, não é? Mas é um treino de conversa. Mas 1 a 1 individual? Não, coletivo. E também às vezes é necessário fazê-lo de uma forma individual, não é? Mas os jogadores não são obrigados a dar-se bem uns com os outros. Deve haver grupos e grupinhos. É normal. Como é que o selecionador encara essa existência de grupos e grupinhos e como é que tenta uni-los mais? Ou não podemos encarar nem me levo de maneira nenhuma. E eu não aceito grupos dentro da minha equipa, não é? Outra coisa é que os jogadores se deem melhor o A com o B do que o A com o C. Isso é perfeitamente normal. Todos à mesma mesa, sempre os do mesmo grupo, por exemplo. Sim. Obriga-os a mudarem de lugar à mesa? Não, aquilo é que só há uma mesa. Sim. É uma mesa. Todos sentam numa única mesa. Não há várias mesas. Não existe, não é? Sim, mas há uns que sentam sempre ao lado uns dos outros. Isso é normal, mas isso não me parece que seja grave, porque o que é importante é que é aquilo que eu sempre digo aos jogadores, e que foi esta a mensagem que eu passei antes do Campeonato da Europa. Nós temos que libertar o eu para só existir o nós. E se nós conseguirmos isto, se como equipa conseguirmos criar um nós forte, então é mais fácil podermos chegar ao êxito. Se o nós for um somatório de Deus, não vai funcionar. Mas há sempre as estrelas. O Cristiano Ronaldo é uma estrela. Sim, mas já há sempre estrelas. É tratado de uma maneira diferente ou especial? Não. É tratado igual como os outros. Tenho uma ótima relação com o Cristiano, como tenho com todos os outros. Tenho uma relação muito boa, quer profissional, quer pessoal. Até uma estima como pai. Ele penso que tem a mesma estima para mim, mas os outros também não. O que é importante é que todos se sintam importantes. Não há mais ou menos importantes, sabendo que uns são melhores que outros. Isso é evidente. É possível atribuir o mesmo grau de importância a cada um e a todos? É possível conseguir que eles se sintam verdadeiramente todos importantes. Sim. E sim, isso é que é importante. É que cada um, porque o grande problema do futebol não é tanto lidar com o jogador A, B ou C. É lidar com um conjunto de jogadores de 23, 24 que só jogam 11. Este é que é o grande problema do futebol. Porque se houvesse só convocados e jogassem aqueles 11, tudo é fácil. O problema é aqueles que ficam de fora e que não jogam, não é? E esses reagem mal, queixam-se. Queixar mostram às vezes uma cara assim menos agradável, o que é perfeitamente normal, porque todos falar consigo e pedir-lhe explicações? Explicações não, mas a minha porta está aberta sempre para receber todos os jogadores e para explicar o porquê das minhas decisões. E explica? Sim, claro. Eu acho que essa é a norma para que eles se sintam na realidade verdadeiramente importantes. Porque senão, se eles que não jogam estão um pouco frustrados, não têm esse apoio, vai ser mais difícil, não é? É acusado de jogar muito à defesa. Sim, mas isso criaram-me esse título, ainda não percebi bem porquê, mas... 4-4-2 ou 4-3-3. Eu jogo 4-3-3, acho que quase todas as equipas do mundo são campeões, jogam 4-3-3 e não jogo nada à defesa. Basta ver que eu jogo com 4 defesas, 2 laterais que são super ofensivos, um médio e o resto é tudo avançados. Agora, não desiste dessa tomada de... Não, porque eu acho princípio mas não é uma questão de princípio. Não é uma questão de princípio. Já joguei 4-4-2 quando fui campeão da Europa, porque eu acho que a arte e o segredo é conseguir perceber quem são os jogadores que temos à nossa disposição. Eu posso escolher dentro daquilo que são os portugueses, não é? Escolho os melhores, que me parece que são os melhores. E depois, pegando neste e as suas características, encontrar um plano de jogo para poder vencer. O futebol é gerível da mesma forma que as empresas. Eu nas minhas empresas faço a mesma coisa, não é? Monto uma equipa e depois monto um plano de ataque ou de defesa ou de que for em relação àqueles que são os meus concorrentes ou que se eu quero vender aqui, ali e acolá. No futebol é igual. Aqui há uns que jogam e outros que não jogam. Essa é que é a única dificuldade, é a principal dificuldade do futebol. Eu nas minhas empresas não tenho este problema. Pois não, mas é que eu levantei. Pois eu compreendo bem a pergunta do doutor. Nas minhas empresas esse problema não existe. Nos clubes esse problema existe também menos, porque como eles são nossos entre aspas, mas nossos empregados ou empregados da entidade patronal, tem uma entidade patronal, pronto, pode-se conseguir lidar às vezes de uma forma, eu não gosto muito, não é a minha forma de lidar, de comandar e de liderança, mas pronto, mas pode ser através da força, não é?
da exigência de outra forma, não é? Na seleção, não. Eu não tenho, portanto, o que é importante é isso que me cabe a mim, é isso que eu tento, é isso que procuro fazer bem, é trazer condições aos meus jogadores para se sentirem bem em equipa e para quando vamos jogar sejamos verdadeiramente um nós, em que não há quem fica triste porque não joga, ou que se a equipa ganha e eu não joguei fico triste. Não, em que todos têm que ficar tristes quando perdemos e felizes quando ganhamos, e é isso que procuramos fazer. Isso é fácil, não é fácil de gerir, claro. Fácil e agora outra coisa, o famoso balneário, no intervalo de um jogo, o que é que lá vai dizer, conforme, claro, o que está a acontecer? Depende muito do que está a acontecer. Normalmente... Mas faz uma preleção para toda a gente, sim. Manda os jogadores estarem calados e ouvirem, claro. Ou vai falar com um a um? Não, quando 95% dos casos, no intervalo, quando eu entro na cabine, deixo 2-3 minutos para os jogadores que vêm ainda se refrescarem ou falar, e depois quando eu entro acabou, já ninguém fala mais, né? Portanto a partir daí só falo eu e falo para o grupo todo, e depois depende muito do que está a acontecer. Em alguns casos é retificar o comportamento tático da equipa, porque não estivemos bem nisto ou naquilo, e portanto o que é preciso fazer, o que é que é preciso alterar. Outras vezes não é tão necessário isso, e é se calhar necessário acordar a equipa, dar ali uns berros, às vezes, uns berros no bom sentido da palavra. Também dá uns berros? Sim, dou. Há alguém especial ou... Às vezes vai alguém especial também, normalmente. Eu não gosto de individualizar, mas em alguns casos tem que ser. E, portanto, já aconteceu, claro. Não pode contar nenhum. Não acontecem porque são, casos em que entra num jogo e aquilo não funciona, parecemos que todos a pensar que somos os melhores do mundo, somos não sei o quê, e de repente é preciso baixar aquilo tudo e dizer calma, que isto já não existe, não é? Vamos lá baixar, vamos lá para a terra, vocês não são essa coisa de ser craque. E essa pessoa que pensa que é o melhor do mundo aceita essa crítica, que é pessoal? Todos os jogadores pensam que estão a fazer bem, não é? Nós na vida temos sempre muita dificuldade em achar que nós estamos a fazer bem, e os jogadores ainda por cima num calor de um jogo, mas o que eles sabem, e isso é que é importante, esta relação que é importante é de confiança, que eles confiam em mim e eu confio neles, não é? Mas há líderes entre os jogadores. Sim, há jogadores que têm mais tendência a ser líderes, sim. E que os outros respeitam como tal. Que os outros respeitam como tal. E o tratamento seu desses líderes é diferente? Não. Eles são líderes naturais. Eu não imponho liderança, a liderança é a minha. Pode dar-me nomes de líderes ou prefere não dar? Eu não tenho problemas, o Cristiano é um líder naturalmente, o Pepe é um líder naturalmente, aqui na seleção Ruben Dias é um líder, o Bernardo é um líder, há muitos jogadores que são, mas há outros que não sendo assim visivelmente líderes, muitas vezes são grandes líderes, não é? Porque trazem o grupo unido, juntam as pontas, isso acho que é tudo muito intrínseco. E o Soutor sabe isso melhor que eu. Nós ou somos líderes porque somos líderes, ou dificilmente nos vamos fazer líderes, porque eu acho que muito difícil, não se vai à farmácia comprar de líderes, é um bocadinho difícil. Nós por tendência temos alguma capacidade de liderança, não é? Uma coisa, e nem sempre a liderança é igual em todos os momentos, não é? A minha liderança num hotel palácio com 40 homens, 50, cheguei a ter 100 a trabalhar, é uma liderança diferente, seguramente, porque eram homens com características diferentes, idades diferentes, profissões diferentes. A minha liderança no futebol são áreas diferentes, não é? Na minha área de negócio, a minha liderança enquanto administrador é diferente. Portanto, e também no futebol, no próprio balneário, há aqueles que tendencialmente, naturalmente, sem se que perceba, são líderes por excelência. O futebol feminino não o tenta? Não me tenta, não é, acho que o futebol feminino cada vez está mais... tem sido uma aposta fortíssima da Federação Portuguesa de Futebol. Acho que é uma aposta muito importante, e tem-se visto agora por este campeonato que está a decorrer, este campeonato do mundo que está a decorrer de futebol feminino. Cada vez mais há uma aceitação enorme pelo mundo do futebol feminino, e acho que se há área, então em termos de mercado que pode crescer, tem muito a ver com a área do futebol feminino, não é? Deixar o mundo melhor tem o patrocínio da Hyundai. Juntos avançamos para uma mobilidade mais sustentável. Porque o que move a Hyundai hoje é garantir um mundo melhor às gerações de amanhã. Hyundai. Mudamos o futuro. De caminhar para o fim desta nossa tão interessante conversa, gostava de que me dissesse agora, para acabar,
que outras atividades menos conhecidas, a que outras atividades menos conhecidas se dedica? Há um lado religioso em si, penso eu, que é importante, não é? Sim. Que, como é evidente, é pessoal. Mas isso liga-se com o título geral deste podcast, que é o Deixar o Mundo Melhor. Sim. E gostava que... Eu sempre me liguei muito a empresas e continuo ligado a empresas. Felizmente tenho uma empresa que tem participações em algumas empresas e, portanto, continuo essa minha atividade, e acho que é muito importante também, desde logo porque apoiar o país, não é? Peguei numa empresa que há uns anos atrás, nessa altura, tínhamos 70 empregados e hoje temos 1100. E, portanto, e a sua? Sim, 30% dessa empresa é minha. E, portanto, que é uma empresa, de brindes, que é Stricker. E, portanto, tenho outras empresas de qual tenho algumas participações ativas e de qual sou administrador, ou eu ou os meus filhos. Mas a minha filha não, porque a minha filha é juíza e, portanto, essa não entra nessa área. Essa é juíza assistente no Supremo, e, portanto, mas o meu filho sim, que é economista, sim. O filho é juíza em que tribunal? Está no Supremo, ela é juíza assistente no Supremo. O meu filho é economista, fez o curso da Nova. É ele que se dedica mais a isso. Fez a MBA depois em Nova Iorque e agora fez o mestrado em Ciência Política na Católica. O meu filho tem acabou de comprar uma rádio importante, na Euronews, não é? Um dos fundos de investimentos do meu filho compraram agora a Euronews. E, portanto, mantemos ligado muito a isso, sempre com uma grande preocupação humana que vem deste outro aspecto que o Soutor referiu. Eles, na realidade, são católicos, convido que toda a gente sabe, conhece a minha estrutura. Não fui sempre assim toda a minha vida, não fui sempre assim. Eu tive o prazer de ouvir o seu podcast com o Sr. Presidente da República, o Dr. Marcelo. Ele é um dos meus colegas de igreja, não é? A gente muitas vezes encontrávamos em Cascais durante a Eucaristia. Eu durante uns anos estive fora, mas há muitos anos já, 94. Que a minha vida está centrada e tem dois pilares fundamentais. Primeiro Deus e a minha família. Estes são os pilares fundamentais da minha vida. Deus, a minha família e depois tudo o resto. Tudo o resto são a seguir. Estes são os meus pilares fundamentais. E, portanto, isso para mim é importante no sentido que é de levar aos outros. Se eu acredito, tenho que levar aos outros essa mensagem de amor, de paz, e principalmente de algo que eu acho que cada vez nos faz mais falta, que é de respeito, sem perdermos aquilo que é as nossas convicções, sem nunca abdicarmos das nossas convicções, mas de respeito pelas diferenças e por aquilo que os outros pensam. Porque eu penso que há muitos anos atrás li algo que escrevia Sócrates, que dizia um dos problemas de queremos mudar o mundo é que queremos que os outros mudem o mundo. E era muito mais simples mudar o mundo se a gente se mudar cada um por si próprio, não é? Tudo aquilo que depois nos rodeia seguramente virá trazer um mundo melhor. E portanto eu acho que hoje em dia cada vez mais faz esta falta de escutarmos, de ouvirmos. Porque muitas vezes pensamos que para ajudar os outros tem que ser sempre um fator material, mas não é. Basta muitas vezes só perdermos algum tempo com a vizinha do lado e ouvir o que ela tem para dizer, ou até só dizer bom dia, não é? Eu acho que isso pode fazer a vida mais feliz aos outros e vai tornar o mundo melhor, seguramente. Penso que é uma excelente maneira de terminarmos esta nossa conversa. Muito obrigado. É um prazer. Pela sua tão interessante participação. Foi um prazer enorme. Deixar o Mundo Melhor é um podcast de Francisco Pinto Balsemão com música original de Luís Tinoco. A sonoplastia de Joana Beleza e João Luís Amorim. O vídeo e a edição de José Seduvim Pinto, Carlos Paes e Ruben Tiago Pereira. Transcrição de Joana Henriques e apoio à edição de Manuela Goxa Soares. Imagem gráfica de Marco Grieco. Produção de Margarida Gil.